Quando surge, galera ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar um pouquinho dos dois últimos jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20. Uma vitória no final de semana contra o Botafogo e uma derrota nessa quarta-feira para o Atlético Mineiro, fora de casa. O jogo contra o Botafogo foi no Allianz Parque, vencemos, mas fora. O Palmeiras vem passando por dificuldades aí nas últimas partidas, né? Perdeu a invencibilidade na semana passada para o Atlético Paranaense em Curitiba, perdeu por 2-0. E nessa quarta-feira, então, foi 2-1 para o Galo em BH, um jogo difícil. O Atlético Mineiro é o atual campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Quero falar um pouquinho desse jogo primeiro, vamos fazer igual ao vídeo passado, falar um pouco de trás para frente, as informações ainda estão bem frescas na cabeça, né? O jogo acabou de acontecer. Não tem como não falar da lesão do Henry, né? Uma informação triste, é um fato triste que aconteceu no primeiro tempo aí. Meados do primeiro tempo, o Henry sofreu uma dividida ali e acabou fraturando a perna. Então, um lance totalmente acidental. Desejo forças ao Henry, um cara excepcional, né? Capitão do Palmeiras há muito tempo, atual capitão do Palmeiras, né? Toda vez que é convocado para a seleção sub-20 também é capitão. Desde a sub-15 ele é capitão das seleções de base, é um zagueiro experiente apesar da idade, um cara fora de série, e vai ficar um tempo parado. Ele já estava um tempo parado desde o ano passado ali, porque ele tinha operado o joelho, né? E aí voltou a ter uma sequência. Logo agora sofreu essa nova lesão, uma fratura. Então, boa recuperação ao Henry. Então, tudo aconteceu na primeira etapa, né? Vamos até na ordem cronológica aí. O Henry acabou sofrendo essa fratura aí, né? Depois, poucos minutos depois de ser atendido e tudo mais, saiu de ambulância até do gramado. Não é uma cena comum da gente ver, né? Minutos depois, o Wesley Carvalho reclamou, levou amarelo, aí continuou reclamando, o juiz voltou e expulsou o treinador palmeirense. Pouco depois, o Atlético Mineiro abriu o placar com um gol de cabeça após o escanteio. E depois ainda deu tempo para o Gabriel Silva desperdiçar um pênalti no finalzinho da primeira etapa. Então, quer dizer, foram 4 baques aí para o Verdão logo na primeira etapa. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou um pouquinho no começo, principalmente por conta da atuação do Marino Inestrosa, um colombiano muito bom de bola. Para mim foi o melhor em campo hoje. Deu assistência, o Marino, para o gol do Vitinho. Só que logo após o gol, né, minutos depois, o Galo colocou o placar à frente novamente aí, né? O Atlético Mineiro fez o segundo gol e matou o jogo. Então foi 2-1. Escalação diferente do Wesley Carvalho hoje, né? 3 zagueiros. O Henry começou, depois entrou o Naves e o Michel no meio e o Juan Santos ali na zaga pelo lado esquerdo. 2 alas muito bons, né? O Garcia pelo lado direito e o Vitor Hugo, que atua muito bem de ala, porque na verdade ele é um atacante de origem, né? Então é um jogador que sentiu a vontade ali pelo lado esquerdo. Acho que nenhum nem outro fizeram assim grande partida, né? Não fizeram uma grande partida. Até no intervalo entrou o Davi pelo lado direito. O Davi foi melhor que o Garcia hoje. E no lado esquerdo entrou o Pedro Acácio, né? Muito boa notícia essa, a polivalência do Pedro Acácio, que já atuou como um meia, atua de vez em quando como ponta também, e hoje atuou na segunda etapa como um ala esquerdo, né? No meio teve o Vitinho, é o único volante do jogo ali, virou capitão depois da saída do Henry. E a volta do Caio Cunha, né? Boa notícia, um meia que é muito prestigiado ali no Palmeiras, a comissão técnica gosta muito dele e já ganhou, voltou e ganhou a titularidade do Jonathan, pelo menos hoje, né? O Jonathan estava muito bem, fez 3 gols no Brasileirão Sub-20 aí, e o Caio Cunha ganhou o lugar dele, pelo menos por hoje. E no ataque, aquele que é o trio para mim hoje, né? São 2 jogadores velozes, o Kevin e o Marino, e um centroavante, né? E aí não tem como ser o Newton, porque o Gabriel Silva está numa fase muito melhor, apesar de ter desperdiçado o pênalti hoje, mas é o artilheiro do Palmeiras na temporada com 10 gols, artilheiro do Palmeiras no Brasileirão Sub-20 com 5, então o Newton foi para o banco, e enfim, foi esse trio de ataque aí. Em algumas oportunidades, em alguns momentos deu certo, né? Mas enfim, também teve a questão da lesão do Henry, teve o gol que o Palmeiras sofreu logo depois o Wesley foi expulso, também não sei se isso atrapalhou um pouquinho na questão depois das substituições e tudo mais. Mas enfim, o Palmeiras sofreu aí sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro Sub-20, poderia alcançar a vice-liderança, acabou não conseguindo, deve cair algumas posições, então, conforme o andamento da rodada. Vamos para a vitória, então, do Palmeiras no final de semana, para a gente só não falar de notícia ruim nesse vídeo, né? Teve a vitória no final de semana contra o Botafogo no Allianz Parque. Eu vou colocar os gols aí.
O Garcia, que jogou bem demais esse jogo, ele ataca muito bem, ele avançou e cruzou para o Gabriel Silva abrir o placar. Depois o Jonathan aproveitou a bobeada do goleiro carioca para marcar o segundo gol. O Botafogo reagiu, né? Depois fez um gol, diminuiu com o Vanderlan contra. Ele acabou marcando contra, foi sem querer ali o gol, a bola bateu nele. Depois teve um gol de pênalti para o Botafogo no segundo tempo. O jogo empatou em 2-2, né? E aí no finalzinho, o Henry, né, infelizmente hoje se lesionando, mas no final de semana estava totalmente ativo e cabeceou. Pedro Acácio foi o autor do cruzamento no escanteio e o Henry testou para colocar o Palmeiras na frente e dar os 3 pontos para a equipe alviverde. Falamos então da vitória diante do Botafogo também no final de semana. Vamos ver como que o Wesley Carvalho vai montar o Palmeiras para os próximos jogos, se ele vai manter os 3 zagueiros mesmo com a ausência do Henry, se ele vai voltar para o 4-4-2, enfim, né? Comentem aqui o que vocês acharam dessas notícias de hoje, né? Dos 2 últimos jogos do Palmeiras no Brasileirão Sub-20, uma vitória e uma derrota. Vamos acompanhar a sequência, estamos apenas na 8ª rodada da competição, beleza? Tamo junto, galera, valeu, até mais.